Olá, boa tarde e bem-vindos ao programa Nossa Fé, Nossa Vida, que é transmitido aos domingos por intermédio do canal 49 da cidade de Fresno e o canal 49 da Diocese de Fresno. Este programa é também repetido às terças-feiras, às 6h30 da manhã. E também é visto na rádio e televisão da Artísia, é visto na internet, em qualquer lugar do mundo. Basta ir à internet e escrever knxt.tv, depois toca-se no botão que diz YouTube e depois toca-se no botão que diz Playlists e de repente as nossas caras aparecem lá. E assim vocês podem ver o programa a qualquer hora. Ou se a gente falou muito depressa e vocês perderam uma parte, podem ir à internet ver o resto. Assim ninguém precisa de perder nada deste programa. Eu sou o diácono João Sousa, da Diocese de Fresno e também da paróquia de Santa Brígida em Hanford, fazendo o programa juntamente com o Dr. António Borba de Terlock. Boa tarde, António. Como é que estás? Boa tarde, diácono João Sousa. Como é que está? Pretty good, bem bom. Estamos aqui no verão, não é? Tempo 17 quente. de junho. 17. No dia 21 é o dia maior do ano. Já começam os dias depois a mingar. É o tempo do calor. Férias para este ano ou não? Não sei. Vamos a ver. Ainda falta muito no verão. Pois. A gente, de repente, pode acontecer. E tu, onde é que estás hoje? Bem, hoje ainda estou em Interlock, mas nós vamos ir ao encontro das equipas de Nossa Senhora em Fátima, que tem lugar 16 a 21 de julho. Daqui a um mês. E temos temos vários casais da Califórnia, especialmente da área de Turlock, da área de Hanford, da área de Tular, que vão lá estar. É um encontro maravilhoso. Nós já tivemos a oportunidade de ir ao Brasil, de ir a Fátima, quando foi em Fátima, em 1994. E, na verdade, as liturgias, quando nós vemos 700 padres, sacerdotes e bispos a desfilar para entrar vai ser a liturgia, e depois 6, 7, 8 mil pessoas. A minha mulher e eu tivemos no encontro em Lourdes, em 1988, e também tinha 7.500 pessoas lá. Eles têm uma igreja, uma basílica debaixo do chão que leva, creio que 10.000 em Lourdes. Sim. E a gente tinha 7.000 e tal, cerca de 8.000 pessoas. Também foi uma experiência inolvidável. Só alegro-me de que vocês vão ir a Fátima este ano. A gente estive lá o ano passado, mais a minha mulher e um dos filhos. E é sempre um lugar especial na terra, no mundo. Nós temos casais que estavam com muita vontade de ir a Fátima e aproveitam esta oportunidade para ir lá. Temos a certeza que eles vão gostar muito. Vai ser uma experiência inesquecível. E depois vocês vão viajar, dar uma volta a Portugal, em grupo, não é? Vamos dar uma volta. Antes vamos começar na Espanha e depois vamos a Portugal. E, portanto. Ok, fantástico. Pois, graças a Deus. Nosso Senhor é muito bom. É muito bom, sim, senhor. Como eu costumo dizer, as pessoas às vezes dizem: como é que tu estás? E eu digo sempre: estou melhor do que mereço. Não começas a cramar? Porque a gente às vezes diz para uma pessoa: ei, como é que vai isso? Dá-me aqui as costas. Isto é assim, isto é assado. Começam logo a cramar. E quando perguntam a ti, tu estás melhor do que mereces. Bem, se alguém me ouviu cramar, eu quero que me diga, porque eu procuro não cramar. Na verdade, não vale a pena cramar. Como é que eles dizem? Eles dizem, quando a pessoa crama, metade das pessoas não se importam e a outra metade estão contentes porque a pessoa tem problemas. Portanto, ninguém quer ouvir as nossas dificuldades. E cramar é um vício. E a gente se agarra ao vício, crama a vida inteira. Ok, 17 de junho, hoje é o 11º domingo do Tempo Comum. Temos aqui uma leitura interessante. É uma leitura muito abstrata. Abstrata? Ok, vamos ver então. Vai ser difícil, mas é bom que estamos aqui a fazer esta reflexão para que as pessoas que foram à missa talvez não entenderam muito bem e agora podem entender, não é? Ok. Porque o diácono João Sousa mais o António Borba vai especificar isto muito bem. Vamos falar aqui um bocadinho. Leitura da profecia de Ezequiel. Eis o que diz o Senhor Deus. Do cimo do cedro frondoso, dos seus ramos mais altos, eu próprio arrancarei um ramo novo
e vou plantá-lo num monte muito alto. Na excelsa montanha de Israel o plantarei, e ele lançará ramos e dará frutos, e tornar-se-á um cedro majestoso. Nele farão ninho todas as aves, toda a espécie de pássaros habitará à sombra dos seus ramos. E todas as árvores do campo hão de saber que eu sou o Senhor. Humilho a árvore elevada e elevo a árvore modesta, faço secar a árvore verde e reverdeço a árvore seca. Eu, o Senhor, digo e faço. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Então é abstrato, é? Bem, eu acho que talvez para entendermos esta lição é bom recordar às pessoas que estão connosco, à nossa gente, que, na verdade, este profeta Ezequiel é conhecido como o profeta da esperança, porque desempenhou a sua missão entre os judeus que estavam na Babilónia, estavam desterrados, não era? Foi o primeiro profeta a receber a missão de profetizar fora de Israel. Pois, e, portanto, quando Jerusalém foi cercada, julgo que foi em 598, e depois, durante um ano, depois teve que se submeter, um grande número de judeus foram desterrados. E acho que nessa altura foi a camada mais importante. Foi a família real e alguns dos padres, dos sacerdotes da corte real. Entre eles estava o Ezequiel. Pois. Em 597, que eles cercaram em 598, em 597 aquilo decidiu-se, e levaram para a Babilónia aquele grupo, a família real e alguns sacerdotes, entre eles o Ezequiel. E 5 anos depois de estar na Babilónia, ele recebeu a mensagem de Deus para profetizar, para anunciar coisas. E começou a anunciá-las. E ele aqui está dando, tu dizes que ele é o profeta da esperança, e ele aqui está dando a esperança ao povo que está na Babilónia, de que esta deportação para lá não é para sempre. As coisas vão mudar, eles vão regressar. Fala em linguagem simbólica, porque se ele começasse a anunciar à Babilónia, vocês ganharam, mas vocês vão perder. Ainda algum dia ele perdia a cabeça também, não é? Escutavam-lhe a cabeça. Então ele diz, do cimo do cedro frondoso, dos seus ramos mais altos, que vinha a ser a Babilónia. Era o reino mais poderoso do mundo naquele tempo. E então é um cedro frondoso, e dos ramos mais altos, eu próprio arrancarei um ramo novo. Quer dizer que daquele ramo, de lá, vai arrancar um ramo e plantá-lo em Israel, que é regressar o povo de Israel do exílio para a terra prometida. E vou plantá-lo num monte muito alto. A grandeza ou a altura dos montes de que o profeta se refere não é a questão do tamanho físico, mas sim o povo de Israel, quando cumpre a vontade de Deus, é um desses montes altos que resplandece. Vou plantar esse ramo que vou arrancar aqui da Babilónia e vou plantá-lo no Israel. E até que diz abertamente, na excelsa montanha de Israel o plantarei, e ele lançará ramos e dará frutos, e tornar-se-á um cedro majestoso. Está a anunciar o futuro deste exílio, que até quase não fazia muito sentido o que ele estava a dizer naquela altura, porque 10 anos depois do profeta, que naquele tempo era o sacerdote Ezequiel, ter sido deportado para a Babilónia, é que aconteceu a grande deportação do povo judeu para a Babilónia em 587, quando Nabucodonosor cercou Jerusalém e desta vez destruiu o templo e levou o povo para o exílio na Babilónia. Isso foram tempos muito difíceis, tempos horríveis, etc. E o Ezequiel sempre, como tu disseste, a dar esperança ao seu povo. O que mais queres dizer? Eu acho que nós pensamos, eu pelo menos estava a pensar, há bocado o João dizia que isto é uma meditação em voz alta. Nós
lemos isto, nós meditamos e estamos aqui a fazer uma reflexão e as pessoas estão a escutar a reflexão que nós estamos a fazer. É pena que eles não possam também dar uma ideia. Gostaríamos de ouvir, mas eu estava a refletir acerca disto e pensava quão difícil foi. Os judeus foram 2 vezes. Em primeiro lugar foi, como o João disse, a família real e os mais importantes. Depois foi uma grande maioria dos judeus. E hoje em dia nós pensemos no número de pessoas que estão a ser forçados a abandonar as suas terras. Vamos olhar, nós pensamos, isto foi uma coisa que aconteceu há 2500 anos. Não, mas está a acontecer agora mesmo, na nossa frente. E eu confesso que às vezes, se estou a ver as notícias, e eles vão mostrar mais uma vez o que está a acontecer na Síria, e as crianças a serem mortas, eu não gosto de ver e gosto de avançar porque já não posso ver mais. Mas talvez haja alguma coisa que nós possamos fazer. Nós podemos pensar, mas afinal de contas eu não posso fazer nada. Talvez eu possa. Posso, em primeiro lugar, usar o meu voto para escolher aquelas pessoas que representam a nossa maneira de pensar, a maneira cristã de pensar, o nosso voto. Podemos, às vezes, fazer uma ajuda financeira. Podemos acolher bem aqueles que possam ser refugiados e venham para a nossa vizinhança. Não foi há muito tempo que nós tínhamos na nossa vizinhança em Turlock, onde eu vivo, uma família de refugiados de assírios. E eu, em princípio, comecei a ver este rapazinho sentado lá no parque, sozinho, sem saber. Depois já estava ele e mais uns irmãos. Eu procurei falar com eles quando estavam no parque e ser amável para que eles não falavam inglês, mas pelo menos procurar, de alguma maneira, mostrar a minha amizade, a minha recepção. E acho que, portanto, o ponto que eu gostava de fazer é que o que passou há 2500 anos ainda continua a passar e há muito que nós podemos fazer. Isso continua. E o profeta diz que vão fazer ninhos nestas árvores que ele está transplantando. Tinha aqui mais 2 ou 3 ideias, mas, caros amigos, estão a dizer que a gente tem que fazer um intervalo. Só não adianta meter-me por elas, porque já não chego ao fim. Na segunda parte, quando a gente recomeçar a segunda parte, eu acabo esta ideia antes de irmos ao Evangelho. E então, caros amigos, como é costume, nós fazemos um intervalo agora, a gente volta. Até já. Join KNXT and Holy Spirit Church every Sunday morning at 10 a.m. for a live Mass, the only live Catholic Mass direct from Holy Spirit Church on KNXT, Channel 49, 35, and 38 Bakersfield, and streaming live on knxt.tv. The first live Mass every Sunday at 10 a.m. on KNXT and knxt.tv. We're here before dawn. We're here at midnight. We're here when life begins, and here when it ends. We spend hours training, bonding, and earning their trust. We are their voices, their allies, and their advocates, now and in the future. This is not just our job. It's our passion. We are Fresno Chaffee Zoo. Bem-vindos de novo ao programa Nossa Fé, Nossa Vida. Na primeira parte do programa nós lemos e meditamos sobre a primeira leitura da missa de hoje, do livro da profecia de Ezequiel. E falta acabar uma pequena parte em que o profeta diz assim: todas as árvores do campo hão de saber que eu sou o Senhor. E quando ele diz as árvores do campo, ele refere-se às nações, aos povos daquele tempo. Humilho a árvore elevada e elevo a árvore modesta. Faço secar a árvore verde e reverdeço a árvore seca.
A gente pode ver por esta linguagem, por estas palavras, que o Senhor é que faz crescer. Não é as pessoas que são muito espertas. É Deus é que faz as coisas crescerem. E ele repete, eu, o Senhor, digo e faço. Ele diz que ele é que faz as árvores crescerem. E eu digo e faço. E por isso, a nossa missão neste mundo é dar fruto. E só por intermédio de Deus é que nós podemos produzir fruto e produzir com abundância. Queres dizer mais alguma coisa? Antes da gente ir ao Evangelho? A única coisa que eu ia dizer é que isso, em inglês dizem segue. É como que uma introdução ao Evangelho. É, sem dúvida. Está muito ligado ao que nós vamos falar agora no Evangelho, porque o Evangelho fala do grão de mostarda e o que, afinal de contas, o grão de mostarda torna-se numa árvore poderosa. Sim, senhor. Portanto, acho que vai tudo muito a propósito aqui. Ok, então vamos ao Evangelho. Vamos. Caros amigos, Evangelho de Nosso Senhor Jesus Cristo, segundo São Marcos. Naquele tempo, disse Jesus à multidão, o reino de Deus é como um homem que lançou a semente à terra. Dorme e levanta-se noite e dia, enquanto a semente germina e cresce, sem ele saber como. A terra produz por si, primeiro a planta, depois a espiga, por fim o trigo maduro na espiga. E quando o trigo o permite, logo se mete a foice, porque já chegou o tempo da colheita. Jesus dizia ainda, aqui havemos de comparar o reino de Deus? Em que parábola o havemos de apresentar? É como um grão de mostarda, que ao ser semeado na terra, é a menor de todas as sementes que há sobre a terra. Mas depois de semeado, começa a crescer e torna-se a maior de todas as plantas da horta, estendendo de tal forma os seus ramos, que as aves do céu podem abrigar-se à sua sombra. Jesus pregava-lhes a palavra de Deus com muitas parábolas como estas, conforme eram capazes de entender. E não lhes falava senão em parábolas, mas em particular tudo explicava aos seus discípulos. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Então, António, o que é que tu vês aqui nesta passagem? Olha, eu talvez começava com uma passagem ou com uma experiência pessoal. Ok. Porque, como a parábola diz, o grão de mostarda é muito pequenino e, na final de contas, torna-se numa árvore poderosa. Nós, às vezes, podemos dizer, mas eu não sei, o que é que eu posso fazer? Não posso fazer nada. Quando eu tinha 10 anos, e quando era pequeno, eu dizia que queria ser seminarista. E nunca ninguém prestava muita atenção. Um dia, o meu pai, eu tinha 10 anos, entrou no meu quarto e disse assim, num quarto que naquela altura eu até estava com uma irmã minha, que era 8 anos mais velha do que eu e que faleceu, e ele disse assim, rapaz, tu dizes que és ir para o seminário, está um padre do Sagrado Coração no topo, eu era da Feijão dos Vimes, claro, se queres a gente vai lá falar com ele. E eu agora tinha 10 anos, da Feijão dos Vimes para o topo, é uma viagem comprida. A pé é uma viagem comprida, e eu agora sem saber, vou, não sei. A minha irmã, que era 8 anos mais velha do que eu, diz-me, tolo, vai, anda, vai, tolo. E eu vesti-me e fui com ela. E fui com ele, com o meu pai. E eu penso, uma coisa muito pequena, uma frase muito pequena, um encorajamento, que talvez mudou a minha vida. Porque se ela não me encoraja, e tinha dito ao pai, eu já não quero ir. Não tinha ido para o seminário, e embora não cheguei a ser padre, teve uma impressão tremenda na minha vida. Marcou a minha vida para o resto da minha vida. Quantos anos estiveste no seminário? Eu estive no seminário 5 anos. Tantos como eu. Pois, certo, o João estava no seminário de Angra, o João estava no seminário dos ricos, eu estava no seminário dos pobres. Não, o seminário da praia era o seminário dos padres holandeses, do Sagrado Coração, era diferente. Mas foram 5 anos que me marcaram profundamente, como eu disse. Mas o que eu queria que ficasse com as pessoas que nos estão a escutar é que às vezes uma palavra, às vezes um gesto, às vezes uma pequena coisa que nós fazemos, que nós podemos pensar, mas afinal de contas não fez diferença nenhuma, talvez foi aquele grão de mostarda que de uma maneira ou outra mudou a vida da outra pessoa.
Sem dúvida, é muito interessante. A leitura, pois, em si, são duas parábolas em que Jesus está a pregar e está a tentar explicar às pessoas o que é o reino de Deus. Ele falava várias vezes no reino de Deus, mas as pessoas tinham dificuldade em entender o que era isso, porque era tal a novidade da pregação de Jesus e daquilo que ele vinha fazer, que as pessoas não podiam captar isso assim de repente. E Jesus usava todas as maneiras possíveis, de uma linguagem simples, para as pessoas captarem. E usa duas parábolas. E esta primeira, o reino de Deus, é como um homem que lançou a semente à terra, dorme e levanta-se noite e dia, enquanto a semente germina e cresce, sem ele saber como. E Jesus diz que o reino dos céus é assim. Mas, afinal, qual é a mensagem aqui? A gente fica a pensar, bem, parece que no fim de contas, as pessoas lançam a semente, mas só Deus é que faz crescer, não é? Nós às vezes somos presunçosos, não é? Somos presunçosos porque parecemos que se nós não fizermos, não se faz. Mas Deus diz, lança a semente à terra e não te preocupes. Embora que nós temos que fazer todo o possível da nossa parte para que a terra esteja bem preparada. Eu sei que é um dos trabalhos que o João faz muito, dá retiros. Fez há pouco tempo uma palestra sobre o Espírito Santo, que foi muito bem recebida, não é? Portanto, é tudo lançar o semente à terra, mas afinal de contas, quem vai fazer germinar essa semente é Deus, não é? E isso também chama, esta parábola, penso que é chamar a atenção às pessoas que trabalham muito na evangelização, para elas não se apossessarem da semente. A semente não é deles. A gente lança a semente. Deus é que faz crescer. E a gente às vezes fica com pena. Eu trabalho tanto, eu preparo as coisas, eu prego aqui, eu falo acolá e não vejo tantos frutos disto. Ei, a vinha não é tua. Tu plantas. Espalha a semente por todos os lados. E Jesus é bem claro. Deus é que faz crescer. A gente às vezes tem esta coisa de que eu gostava de converter aquela pessoa que ele faz. Ninguém converte ninguém. Só Deus é que converte. A gente lança a semente e às vezes aquela semente no coração de uma pessoa germina, Deus toca. Mas não somos nós. Ninguém converte ninguém. Eu no começo, há anos, tinha esta impressão de que se eu fizesse mais, que eu podia converter mais pessoas. Não converte ninguém. Deus é que faz isso. E a gente não sabe o plano de Deus para cada pessoa, a gente não sabe nada. E às vezes, como pais, se nós temos um filho que não vai à igreja e nós rezamos e nós fizemos todo o possível, temos aquela pena e queremos e às vezes perguntamos a Deus, mas afinal de contas, Deus, por que foi? O que é que eu fiz? Que o outro lado é que nós temos que dizer, Senhor, nós entregamos este sofrimento na tua mão, nas tuas mãos, e tu farás quando achares por bem fazer. Nós temos que respeitar o ritmo das outras pessoas, não é? E às vezes até não é só quando Deus quiser, mas às vezes é como Deus quiser. Deus tem muitas maneiras de salvar as pessoas. Nós não sabemos todas as maneiras que Deus tem para salvar. Ele mostrou-nos a nós aquelas que nós precisamos saber. Mas Deus é muito grande. E também quando a gente vê assim filhos que não vão à igreja, é quando a gente se apercebe mais de que afinal os nossos filhos são nossos filhos, mas também são filhos de Deus. E são mais filhos de Deus do que são nossos. E às vezes custa a compreender e a aceitar esta ideia. Porque às vezes em conversa a gente ouve assim, um padre dizer, Deus ama os teus filhos mais do que tu amas os teus filhos. E a gente pensa, se ele amasse os meus filhos tanto como eu fazia-os ir à igreja, eles faziam-os fazer aquilo, aquele outro, etc. A vida é um mistério e até mesmo esta questão da religião, da vida espiritual, da nossa relação com Deus, é um mistério. E é entre Deus e o indivíduo. E nós, como pais, às vezes queremos nos meter no meio e saber como é que os nossos filhos estão a relacionar com Deus, ou se estão-se a relacionar com Deus e às vezes não estão.
E a gente não é terreno nosso. O que a gente pode fazer é rezar, como tu disseste há bocadinho. Não é? Eles dizem que só temos mais 2 minutos. Queres falar na segunda parábola? A primeira foi a semente cresce mesmo quando o semeador está a dormir. A segunda é da mostarda, o grão da mostarda. O que é que te diz esta? Esta do grão da mostarda, sim? Sim. Pois, como nós já dissemos há bocadinho, às vezes são as pequenas coisas que nós fazemos, os pequenos gestos que nós fazemos é que podem fazer a diferença na vida das pessoas. Yeah. Eu já contei há bocadinho uma experiência pessoal, mas podia dizer muitas. Eu sei que as pessoas que nos estão a ouvir, todos nós temos muitas experiências em que uma pequena palavra nos marcou muito. Eu, quando foi no dia regional de Turlock, das equipas de Nossa Senhora, estava sentado ao meu lado um casal e comecei a falar com ele e apresentei-me e ele disse assim, o homem disse, eu já te conheço há, ele disse, 18 anos, não sei o quê. Disse, sim, eu fui a um dia regional em que tu falaste. E eu disse, não. Ele disse, e disseste lá qualquer coisa que eu nunca mais me esqueceu e que ainda repito. Eu disse, mas afinal de contas o que foi? Ele disse, tu disseste que quem faz parte das equipas de Nossa Senhora, que as equipas têm umas certas regras e que nós temos que seguir essas regras. Porque se nós vamos jogar futebol e de repente decidimos que vamos jogar futebol, mas que vamos jogar também com as mãos, já não é futebol, já é outra coisa. Também as equipas de Nossa Senhora têm regras e se nós decidimos já não vamos fazer o dever sentar, ou já não vamos escrever o tema, ou já não vamos fazer a refeição, já estamos a fazer coisas diferentes, não é? E, portanto, pode ser uma coisa, mas pode talvez já não ser o que era. Mas o ponto que eu ia dizer é, uma coisa que eu disse há 18 anos, ainda ele lembrava-se e eu já não me lembrava. Yeah. É a mesma coisa com o diácono João Sousa, não é? É assim mesmo. Outro dia estava a falar com uma pessoa, veste sempre na adoração todas as semanas, e ele disse, tu há 4 anos disseste no retiro que a gente devia fazer uma visita ao Santíssimo 1 hora por semana, e eu nunca mais falhei. Eu fiquei espantado, não esperava de ouvir aquilo. Mas é assim mesmo, bem, caros amigos, a gente semeia, mas é Deus que faz crescer. O reino dos céus é mesmo assim. Não está sob o nosso controle, está sob o controle de Deus. Nós somos apenas trabalhadores na vinha do Senhor. E vale que é uma vinha muito grande, há muito trabalho a fazer, todos nós temos o nosso lugar e devemos trabalhar sempre com força, porque Deus conta connosco para trabalhar na sua vinha. Obrigado pela vossa atenção, boa tarde e adeus.